Olá, boa tarde. Inicia hoje uma campanha da Caritas Internacional para acabar com a fome no mundo. Uma só família humana, alimentos para todos. É o lema desta campanha que daqui a pouco vamos apresentar com o Presidente da Caritas Portuguesa. Para já, outros temas da atualidade religiosa. Que o grito dos pobres nunca nos deixe indiferentes. O desafio partiu do Papa Francisco, no centro de Roma, onde rezou à Imaculada Conceição. É já uma tradição dos Papas que no dia 8 de dezembro, solenidade da Imaculada Conceição, se deslocam à Praça de Espanha, na cidade de Roma, para rezarem diante do monumento à Imaculada, que aí se encontra. Francisco fê-lo agora pela primeira vez. Ofereceu a sua coroa de flores e aproveitou a ocasião para pedir um maior envolvimento da humanidade na causa dos frágeis, pedindo que na nossa palavra brilhe o esplendor da caridade e concretizando a sua prece numa sensibilidade acrescida pelos mais débeis. Il grido dei poveri non ci lasci mai indifferenti. La fierenza dei malati e di chi è nel bisogno non ci trovi distratti. La solitudine degli anziani e la fragilità dei bambini ci commuovono. Ogni vita umana sia da tutti noi sempre amata e venerata. Já de regresso ao Vaticano, Francisco realizou ainda uma paragem na Basílica de Santa Maria Maior para rezar diante da imagem de Maria Salus Populi Romani, a protetora do povo romano. Pela manhã, no seu encontro dominical, que antecede a oração mariana do Ângelus, Francisco apresentou o exemplo de Maria, que nos mostra o projeto de Deus para uma humanidade livre do pecado. Anche noi da sempre siamo stati scelti da Dio per vivere una vita santa, libera dal peccato. È un progetto d'amore che Dio rinnova ogni volta che noi ci accostiamo a Lui, specialmente nei sacramenti. Francisco acrescentou que, apesar das dificuldades, Maria escuta, obedece interiormente e responde. Para o Papa, toda a sua vida, todo o seu ser é um sim a Deus. E não tendo sido fácil para ela, deve envolver-nos também a nós. Il mistero di questa ragazza di Nazareth, che nel cuore di Dio non ci è estraneo. Non è lei là e noi qui. No, siamo collegati. Infatti, Dio posa il suo sguardo d'amore su ogni uomo e ogni donna, con nome e cognome. Il suo sguardo d'amore è su ognuno di noi. Já no final, o Papa lembrou o 30º aniversário da fundação da primeira paróquia católica na América do Norte, a paróquia de Notre-Dame, no Quebec, Canadá. Debater o relevo da religião no espaço público. A proposta foi da Universidade Católica, do Secretariado Nacional da Pastoral da Cultura, para assinalar o 17º centenário da publicação do Édito de Milão pelo Imperador Constantino. Não menos ambicioso era Constantino. O exército fizeram o imperador. Ele buscava uma reunião. Há 1700 anos foi publicado o Édito de Milão, um documento que concedeu liberdade religiosa aos cristãos no Império Romano. Foi a partir da análise deste documento e transportando a sua importância para os dias de hoje que decorreu na Universidade Católica Portuguesa o colóquio do Édito de Milão à atualidade, a religião no espaço público. Como é que, no fundo, hoje os próprios cristãos refletem a sua presença no espaço público, porque ela não pode ser distinta da vida que eles têm. Portanto, a vida dos cristãos é que, em primeiro lugar, configura o que é a presença das comunidades crentes
na sociedade e, portanto, no que se designa espaço público. Este colóquio foi organizado pela Sociedade Científica da Universidade Católica Portuguesa, em conjunto com o Secretariado Nacional da Pastoral da Cultura, e pretendeu mostrar que as religiões têm legitimidade para se afirmarem como protagonistas no atual espaço público. A religião precisa ser olhada como um parceiro com toda a legitimidade a atuar no espaço público, percebendo que o papel das religiões no interior de uma cultura e de uma sociedade é de facto a promoção da paz, a aproximação entre as pessoas e a construção de um conjunto de valores civilizacionais e espirituais recebidas e aceitas no Império Romano. O Império não declarou guerra. No espaço público é isto mesmo, onde estão os cristãos, portanto onde estão pessoas, homens e mulheres, que olham para a sua vida como Jesus Cristo a faz entender, há esta vontade e também esta responsabilidade de manifestarem como Jesus Cristo manifestava em tudo quanto fazia e dizia. Daí que o lugar da religião no espaço público é o lugar da pessoa, quer dizer, fundamental. A presença da Igreja na história recorda assim os valores fundamentais da própria experiência humana, algo que é fruto de uma experiência milenar que pode trazer um suplemento de ideal ao agir político. Se o discurso religioso e o testemunho religioso for excluído da formação da vontade coletiva, evidentemente que isso é um grande empobrecimento para o debate político. Ao mesmo tempo, se a Igreja e os cristãos não se deixam interpelar pelas dinâmicas presentes na sociedade, isso também conduz a uma rigidez e a um fechar da Igreja num espaço próprio, alheio à vida social. Portanto, de facto, há aqui um diálogo, a presença da religião no espaço público, da public square, como se diz hoje em dia no debate político nos Estados Unidos, é muito importante, quer para um verdadeiro aprofundamento das razões de agir na vida pública, quer também para um diálogo permanente entre o cristianismo e as dinâmicas da sociedade contemporânea. Do Édito de Milão à atualidade, a religião no espaço público, um colóquio em que se olhou para o passado como forma de projetar o futuro. O poder e as suas dissimulações. É uma campanha internacional promovida pela Caritas para acabar com a fome no mundo. Uma só família humana, alimento para todos, é o lema. Uno de los peores sonidos que un padre de familia puede escuchar es a su hijo llorando en la noche, atormentado por el hambre. Muchos padres viviendo en pobreza oyen este grito y no pueden hacer nada porque no tienen alimento. Uma realidade difícil que acontece todos os dias, um pouco por todo o mundo e à qual a Caritas Internacional quer dar resposta através da campanha Uma Só Família Humana, Alimento para Todos. Esta campanha, que foi apresentada hoje também em Portugal, é a primeira campanha global a envolver as mais de 160 organizações nacionais que compõem a Confederação Internacional da Caritas. Pero Dios todo el tiempo escucha las voces de los pobres y de los vulnerables. Hay suficiente comida para alimentar el planeta. Creemos que con su ayuda y con el compromiso de muchos gobiernos y las Naciones Unidas podemos terminar con el hambre para el año 2025. Somos una sola familia y podemos hacerlo. ¿Quieres tú unirte? Esta iniciativa, promovida pela Caritas Internacional de apelo à erradicação da fome, começou hoje com uma onda de oração que começou na ilha de Samoa e percorreu o mundo inteiro em simultâneo. O Papa Francisco une-se a este projeto da Caritas. Numa mensagem vídeo, apela ao fim da fome no mundo. Cari fratelli e care sorelle, oggi sono lieto di annunziarvi la campagna contro la fame nel mondo lanciata dalla nostra Caritas Internationalis e comunicarvi che intendo dare tutto il mio appoggio.
Siamo di fronte allo scandalo mondiale di circa 1 miliardo di persone che ancora oggi soffrono la fame. Non possiamo girarci dall'altra parte e far finta che questo non esista. Il cibo a disposizione nel mondo basterebbe a sfamare tutti. La parabola della moltiplicazione dei pani e dei pesci si insegna proprio questo, che c'è volontà, quello che abbiamo non finisce, anzi ne avanza e non va perso. Perciò, cari fratelli e cari sorelle, vi invito a fare posto nel vostro cuore a questa urgenza, rispettando questo diritto dato da Dio a tutti di poter avere accesso a un'alimentazione adeguata. Invito tutte le istituzioni del mondo, tutta la Chiesa e ognuno di noi come una sola famiglia umana a dare voce a tutte le persone che soffrono silenziosamente la fame, affinché questa voce diventi un ruggito in grado di scuotere il mondo. A campanha para acabar com a fome no mundo, proposta pela Caritas Portuguesa, apresentada neste programa por Eugénio Fonseca, convidado do programa Eclésia. Muito boa tarde. Boa tarde. Obrigado por estar neste programa. Que iniciativa é esta que hoje é apresentada em todo o mundo para acabar com a fome? Portanto, é uma iniciativa da Caritas Internacionalis, que a Caritas Portuguesa compete, em conjunto com as 20 Caritas diocesanas, executar de acordo também com a nossa criatividade e com propostas que são apresentadas pela Caritas Internacionalis aqui no espaço português. No fim, o grande objetivo é que, efetivamente, até 2025 se erradica a fome no mundo. E isto não é um sonho, isto é possível. Isto é possível. E para isso nós temos que ter em conta que os alimentos que se produzem são suficientes e até mais que suficientes para que se atinja este objetivo. O que é que a campanha trará de novo, então, para que, de facto, se atinja o objetivo? Em termos reais, queríamos, em primeiro lugar, que os países, e vamos procurar fazê-lo em Portugal, inscrevessem como lei este direito que as pessoas têm à alimentação, mas que não ficasse apenas consagrado como lei, mas que fosse objetivado num diploma concreto em que isso se traduzisse no acesso real à alimentação, para que não aconteça que as pessoas, como está a acontecer neste momento, que as pessoas não milhares de pessoas não fazem uma alimentação condigna. Portanto, que assegure aquilo que é mais básico em termos da subsistência. Portanto, não está só em causa a sensibilização da opinião pública? Não está, não. Queremos ver coisas muito concretas. Agora, também é importante sensibilizar a opinião pública e isso passa por quê? Porque se dizemos que há alimentos suficientes e se eles estão a ser produzidos, quer dizer que se estragam. E é um escândalo, e também está contabilizado, o desperdício alimentar no mundo e concretamente também em Portugal. Então, ao nível da sensibilização, vamos fazer uma campanha para que as pessoas tomem consciência que aquilo que deitam para o lixo está a fazer falta a outros. Não é para que as suas sobras cheguem à mesa daqueles que têm fome. É para que, não gastando aquilo que não é necessário, possamos fazer com que essas pessoas tenham direito à alimentação. Não estamos aqui a defender a lógica da erradicação da fome a partir das sobras, mas que chegue à mesa de todos uma alimentação que possa ser confeccionada por todos, que as pessoas possam ir aos lugares buscar esses alimentos como qualquer cidadão comum. Isto também passa por uma política que não visa a exploração dos agricultores.
E nós vamos também entrar nesse... Claro que há países onde isto é mais evidente, mas sabemos que aqui os intermediários também não facilitam e encarecem muito o preço dos alimentos. E então, favorecer a dignificação do trabalho da terra, o papel dos agricultores também é outro dos nossos princípios orientadores que vamos procurar estudar. E depois, em termos da sensibilização, também o ajudarmos as pessoas a saberem comer, porque também não é só o que se desperdiça, mas também é o que se come em excesso, não é? E nesse caso vamos também fazer campanhas para a educação alimentar, e aqui vamos ter que contar com a colaboração das escolas, com certeza dos pais e também dos adultos. Também há adultos que também comem mais. O problema da fome, ele põe-se em Portugal de forma muito acentuada? Sim. É preciso... Há por vezes a ideia de que nos anos 60, 70, sim senhor, havia muita fome, mas que depois isso foi sendo ultrapassado. É preciso sabermos qual é o conceito de fome que está em causa. Não? Se a gente tiver como estereótipo a fome da Somália, quer dizer, não estamos a falar desse tipo de fome. Agora, aquilo que como nos diz o Cardeal Maradiaga, presidente da Caritas Internacional, que no mundo há pessoas, pelo menos uma em cada 8, não come o necessário por dia. Sim, temos em Portugal gente que não come o necessário por dia. E, portanto, teremos que considerar o número de proteínas, portanto, que sejam suficientes para o seu equilíbrio, portanto, biológico, de saúde, etc. Portanto, sim, neste momento temos pessoas que não comem o necessário. Temos gente que faz apenas uma refeição por dia. E mesmo essa refeição não é, em termos nutricionais, suficiente. Aí sim temos. Não conseguimos contabilizar, porque muitas vezes isso acontece no segredo da vida das pessoas. A tal pobreza encoberta, onde muitas vezes se geram essas situações mais difíceis de identificar. Vamos identificando, por exemplo, nas férias escolares, crianças a continuarem a ir à escola. E as escolas são um termómetro muito interessante, porque já temos casos identificados em Portugal de crianças que desmaiam nas escolas porque não tomaram um pequeno almoço, porque estiveram muitas horas sem comer. Muitas delas, a última refeição que tomaram até foi aquelas que o infantário ou a ATL ou a escola deram no dia anterior. Quero dizer que hoje arrancámos, não queria deixar passar, nós arrancámos hoje com um tempo de oração em todo o mundo. Em Portugal foi às 11 horas, porque o tempo que marcámos foi ao meio-dia em Roma, para pedirmos a Deus, não que seja Ele a resolver o problema, mas para que nos dê força, por um lado, primeiro para acreditarmos que isto é possível. Segundo, para lutarmos por este objetivo. E temos que contar com a força do alto. Porquê? Porque nós cristãos temos responsabilidades acrescidas. Nós, os cristãos, quase todos os dias rezamos a oração que nos leva ao compromisso de termos pão todos os dias na mesa de todos. Pai nosso, dá-nos o pão nosso de cada dia. Então nós vamos pôr nesta campanha também um enfoque muito na concretização da oração do Pai Nosso, que é vai ser o grande nosso lema para esta campanha, para que nós cristãos, cada vez que rezemos o Pai Nosso, saibamos de facto as implicações que essa oração tem para nós. Trata-se de um problema global, por isso também é uma campanha internacional? Sim. E tem que ser resolvido à escala internacional? Sem dúvida, portanto, porque isto tem a ver com a produção alimentar, com a comercialização alimentar e depois também com a forma de aceder aos alimentos. Portanto, e isto que sabemos que há países que até têm estratagemas para o equilíbrio da balança comercial. Nós aqui em Portugal temos até os excedentes da União Europeia. Até recebemos, há gente carenciada que está a receber excedentes alimentares. Quer dizer que, por causa da regulação comercial, que se pagam até determinadas pessoas para não produzirem, a determinados produtores, não é? Para não produzirem, se indeniza essas pessoas, e mesmo assim, quando há excessos para equilibrar preços, que é tudo uma questão de financeira e económica, se põem esses excedentes, a América chegava a deitá-los ao mar. Não é? Mas aqui coloca-se no circuito da pobreza. Claro, atenua, mas não resolve o problema. Mas essa estratégia será a causa do problema, provocando desigualdades e desequilíbrios? Portanto, a causa não é bem a distribuição de excedentes. A causa está naquilo que dá origem aos excedentes,
E, portanto... Não, a estratégia de pagar, por exemplo, para não produzir em muitos países. Sim, sem dúvida. Sem dúvida, portanto, é esta política que temos económica que visa mais o lucro do que propriamente a atenção às pessoas. E para que os determinados produtos não baixem de preço, em termos da competitividade, da concorrência comercial, e não valorizando a necessidade das pessoas, mas sobretudo os preços, se entram nestas lógicas. Isto é que é perverso. Isto é que se torna... É que provoca a fome. É que provoca a fome. O que é que podemos esperar, professor Eugénio, de forma muito sintética, ao longo dos próximos meses, até 2025, desta campanha? Olha, o que eu queria, em primeiro lugar, era que as comunidades cristãs se mobilizassem e se interessassem muito por esta campanha e se implicassem nela. O Papa Francisco, ainda hoje, tivemos a alegria de o ver implicado num vídeo em que ele transmitiu uma mensagem específica para esta campanha. Os nossos bispos, a própria Conferência Episcopal, também já está de corpo e alma nesta campanha. E agora é importante que as nossas comunidades cristãs se implicassem todas, porque só implicando-nos todos é que podemos depois chegar às comunidades humanas em que essas comunidades cristãs estão implicadas. Não podemos esquecer que aos domingos, quando nos reunimos para celebrar a Eucaristia, para nos sentarmos à mesa da Eucaristia, isso só é coerente se cuidarmos da mesa onde falta o pão material. Esperemos, de facto, que isso possa acontecer em todas as comunidades. Assim, estou confiante que sim. Felicidades para esta campanha, que ela atinja os seus objetivos, e muito obrigado por ter estado aqui neste programa. E em cada semana, aqui, neste programa ou na Agência Eclésia, iremos dando conta de propostas em Portugal e no mundo que ajudem a atingir este objetivo, acabar com a fome no mundo. Votos de bom fim de tarde. Até amanhã, se Deus quiser.